Continuando exatamente de onde tínhamos parado o vídeo anterior, vamos verificar então se tem um termo independente no desenvolvimento deste binômio. E aqui, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para uma maneira diferente de você escrever esse binômio. Tá? Existe uma maneira interessante de se representar esse binômio, porque ele envolve ali, além de envolver esse termo negativo, que a gente já viu antes que pode atrapalhar, ele envolve uma fração, o x está no denominador. E para trabalhar potenciação, é melhor trabalhar sempre com x no numerador. Então olha só como eu vou escrever esse camarada aqui. Vou escrever aqui embaixo, tá? Então, 1 sobre x ao quadrado menos x à sexta elevado à oitava, para mim vai ser a mesma coisa que x elevado a menos 2, então eu inverti a base e mudei o sinal do expoente, mais menos x à sexta elevado à oitava. Então o a para mim vai ser o x elevado a menos 2 e o b para mim vai ser o menos x à sexta. Beleza? Fórmula do termo geral, tp mais 1, aqui eu pus um p mais 1, porque eu não sei exatamente qual é a posição dele. Vai ser o binomial de 8p a p, o a, que eu chamei de x elevado a menos 2 elevado a 8 menos p, e o b, que eu chamei de menos x à sexta elevado a p. Essa é a fórmula do termo geral. Todos os 9 termos desse desenvolvimento podem ser calculados através dessa expressão. Então eu posso tentar escrever esses termos em função desse valor p aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, aqui eu tenho uma potência que eu vou poder desenvolver, né? Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Esse binomial 8p a p eu não consigo fazer nada, porque eu não conheço p, então eu não faço nada, eu deixo ele só ali escrito, anotado. Tá? E aqui, o negativo é como se fosse um menos 1 multiplicando o x à sexta. Então eu posso tirar, né? Como se tivesse menos 1 vezes x à sexta, tudo isso elevado a p. Eu posso separar isso, fazer a potência de potência, x elevado a sexta elevado a p é x elevado a 6p, e o menos 1 separar elevado a p. Então eu tenho essa expressão aqui. Cuidado que aqui eu fiz a distributiva, né? Menos 2 vezes 8 dá menos 16, e menos 2 vezes menos p vai dar mais 2p. Então, 2p positivo, menos 16, é o expoente do primeiro x, menos 1 elevado a p, x elevado a 6p. O menos 1 elevado a p é uma parte numérica, ela não depende de x. Então eu posso levar ela lá para frente, tirar daqui para não atrapalhar. E essas duas potências de base x são potências de mesma base. Eu posso juntar elas, conserva a base e soma os expoentes. 2p mais 6p, 8p. Então eu puxei o menos 1 aqui na frente multiplicando. O binomial 8p a p, que é um número também, que eu ainda não sei o valor do p, não sei como que eu vou calcular esse cara. E x ficou elevado a 8p menos 16. Esse é o meu termo geral para este binômio especificamente. É o meu termo geral deste binômio. Todos os 9 termos dele vão sair daqui. Agora, se eu quero um termo independente de x, eu quero um termo onde o expoente do x seja igual a zero. É esse o meu objetivo. Eu quero que esse expoente aqui seja zero. O que eu vou fazer? Eu vou separar ele aqui do lado e vou igualar a zero. 8p menos 16 igual a zero. O 16 está subtraindo, o contrário de subtração, soma. 8p igual a 16. O 8 está multiplicando, o contrário de multiplicação, divisão. P igual a 2. Opa! Se eu descobrir o P, eu sei de que termo eu estou falando. Se o P é 2, estamos falando do P mais 1, 3, terceiro termo. E aí eu substituo P igual a 2 em tudo aqui, ó. Então fica menos 1 elevado a 2, binomial de 8, 2 a 2, e x elevado a 0, que era o que eu queria, x elevado a 0. Então, primeiro, existe ou não existe um termo independente nesse desenvolvimento? Existe, é o terceiro termo. Quem é esse termo? Agora eu vou desenvolver então. Menos 1 ao quadrado é 1, então no produto ele é o termo elemento neutro, vai sumir. E o binomial 8, 2 a 2, eu posso usar a fórmula, ou eu posso também fazer, né?
8 vezes 7 dividido por 2, né? Que a combinação de 8, 2 a 2 é 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial, que é 2. Vê que o x elevado a zero até sumiu aqui. Por quê? Porque ele é independente de x, né? E esse desenvolvimento aqui vai dar 28. 8 vezes 7 dividido por 2 dá 28. Então, esse termo vale 28. Encontrei quem era o termo independente naquele desenvolvimento. Legal? Dá para fazer isso para qualquer expoente que eu quiser. Ah, eu quero saber qual termo nesse desenvolvimento tem expoente igual a 5. Se existir esse termo, então eu vou conseguir encontrar fazendo assim. Agora, imagina que eu estivesse fazendo exatamente o que eu fiz aqui e esse P aqui desse um número negativo, ou desse um número fracionário, ou desse ainda um número maior do que 8, que é o meu expoente, que é o meu numerador dos números binomiais. O P pode ser uma dessas possibilidades? O P, que é o denominador do binomial, nunca vai ser negativo, nunca vai ser fracionário, decimal, e nunca vai ser maior que o numerador do binomial. Então, se der umas dessas três possibilidades, qual que é a resposta que você vai dar? Não existe esse termo neste desenvolvimento. Ponto final. Beleza? Quinto exercício. Determinar o coeficiente que multiplica o termo que aparece, em que aparece x ao quadrado no desenvolvimento dessa expressão. Opa, eu tenho aqui um binômio de Newton, x mais 1 ao quadrado, outro x mais 1 ao cubo, outro x mais 1 à quarta e outro x mais 1 à quinta. O que eu vou fazer? Eu quero saber qual é o termo que tem x ao quadrado em cada um deles. Eu vou fazer esse desenvolvimento do termo geral para cada um deles. Então, pensando no primeiro, até o primeiro seria muito simples, né? O x ao quadrado é o primeiro termo ali, é 1x ao quadrado, mas eu usei o termo geral para praticar mesmo, tá? Então, esse é o desenvolvimento de 2p a p, x elevado a 2 menos p vezes 1 elevado a p. Eu sei que isso vai acontecer, então, quando p for zero, porque 2 menos p vai dar 2, 2 menos 0 vai dar 2. Então, vai ser o T1, 2, 0 a 0, x ao quadrado vezes 1 elevado a 0. Isso fica só, se eu escrevesse aqui, né? Depois eu não vou escrever, eu vou só somar depois. Mas isso aqui vai ficar 1, né? 1 vezes x ao quadrado vezes 1. Quando eu for para o segundo binômio aqui, 3p a p, para que isso aqui dê 2, o p tem que ser 1. Então vai ficar o termo 2, que é 3, 1 a 1, x ao quadrado, 1 elevado a 1. 1 elevado a 1, 3 elevado a 1 é 3, então isso aqui vai virar 3x ao quadrado. Então, aqui tinha dado só x, aqui já deu 3x ao quadrado. Vamos continuar. Para que 4 menos p vire 2, isso aqui o p tem que valer 2. Então, é binomial 4, 2 a 2, x ao quadrado e 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, não vai ter nenhum valor aqui na multiplicação. 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 6 x ao quadrado. E por fim, o quarto binômio, 5p a p. 5 menos p para valer 2, o p tem que ser 3. Então é o binomial 5, 3 a 3, que vale 10, ok? 5 vezes 4. 5, 3 a 3 é a mesma coisa que 5, 2 a 2. Então 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. 1 ao cubo, 1. Então, 10x ao quadrado. Então eu vou juntar isso, né? Vê que, como era tudo 1 aqui, né, eu só juntei os binomiais. Então, 2, 0 a 0, 3, 1 a 1, 4, 2 a 2, 5, 3 a 3. Usando o que a gente estudou na aula passada, isso aqui é a soma de uma diagonal. É a soma de uma diagonal. Se eu lembrar do triângulo de Pascal, o 2, 0 a 0 está aqui, o 3, 1 a 1 vai estar uma linha e uma coluna para o lado, o 4, 2 a 2, uma linha e uma coluna para o lado, o 5, 3 a 3, uma linha e uma coluna para o lado. A soma deles sempre vai ser o elemento embaixo do último. Então, uma linha para baixo, 6, 3 a 3. Então, eu posso ir direto assim. Essa é uma maneira de fazer, né? 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial, isso dá 20. Deixa eu apagar ali que ficou bem em cima, né? Dá para fazer usando a propriedade que a gente viu na aula passada.
Ou, como eu fui fazendo aqui também ao mesmo tempo, se apenas eu somar 1 mais 3 mais 6 mais 10, isso também vai dar 20. Beleza? Para finalizar, determine a soma dos coeficientes numéricos no desenvolvimento de 3x mais 2y elevado à sexta. Esse exercício parece ser um exercício extremamente trabalhoso. Pensa comigo. Se o expoente é 6, significa que eu vou ter 7 termos. Se eu quero a soma de todos os coeficientes numéricos, o 3 vai interferir no valor do coeficiente numérico a cada potência que ele for sendo elevado. O 2 também vai interferir a cada potência que ele for sendo elevado. Imagine que eu tivesse que desenvolver, então, os 7 termos, encontrar os 7 coeficientes numéricos para depois poder somar eles. Daria bastante trabalho, né? Bastante trabalho. Agora, ao mesmo tempo, eu poderia pensar o seguinte. Imagine que eu quisesse achar só a parte do coeficiente numérico. Que valor que eu posso dar para a letra, para a parte algébrica, que na multiplicação se torna um elemento neutro, independente do expoente que tiver? 1. E isso eu posso fazer depois do desenvolvimentão todo, ou antes. Então, se eu pegar e colocar x igual a 1 e y igual a 1, mesmo antes de desenvolver o binômio de Newton, eu teria essa expressão aqui. 3 vezes 1 mais 2 vezes 1 elevado à sexta. Mas quanto que é 3 vezes 1? É 3. E 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2? 5. E 5 à sexta? 15.625. Só isso. Só isso, professor? Só isso. Não tem segredo. Você consegue ali direto, sem precisar fazer o desenvolvimento. Vou até voltar num slide aqui que a gente já fez antes. Aquele primeiro exercício que a gente fez todo o desenvolvimento, lembra dele aqui, ó? Que a gente pegou o x menos 3 elevado à quinta e aí desenvolveu ele inteiro. Vou até... Ups, perdão. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vou até voltar aqui, ó. Lembra que a gente desenvolveu ele inteirão aqui? Imagine que eu fosse somar agora os coeficientes numéricos, tá? Então eu iria somar 1, que tem aqui, menos 15, mais 90, menos 270, mais 405, menos 243. Vou pegar minha científica que está aqui do lado e vou fazer a conta agora com vocês. 1 menos 15, mais 90, menos 270, mais 405, menos 243. Legal. Isso dá menos 32. Mas será que eu conseguia chegar nesse resultado mais rápido? Sim. Se eu trocar esse x aqui no começo por 1, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 elevado à quinta é exatamente menos 32. Isso vale para todo e qualquer binômio. Então, toda vez que o problema pedir para você a soma dos coeficientes numéricos, você simplesmente vai trocar as letras, os coeficientes, as partes algébricas, por uma unidade, que é o elemento neutro do produto. Faz a conta com isso aí, faz a potência e você vai ter a soma dos coeficientes numéricos. Bem fácil, né? Terminamos aí com um exercício bem tranquilo. Beleza? Revise bem o assunto, faça as listas de exercício e leve as suas dúvidas para a próxima aula. Forte abraço e até a próxima.